Há 2 milênios, a noção de presenciar eventos em Jerusalém, a partir de qualquer lugar do mundo, seria tão inconcebível quanto a ideia de viagens interplanetárias para nós hoje. Naquela época, as notícias viajavam lentamente, muitas vezes levadas por mensageiros a pé ou a cavalo, e a comunicação era limitada ao alcance da voz ou ao que podia ser inscrito em papiros e pergaminhos. Um evento ocorrido nas ruas de Jerusalém poderia levar semanas, meses ou até mesmo anos para ser conhecido em outras partes do mundo. A transmissão de informações era um processo árduo e altamente dependente de meios físicos e do esforço humano. O vídeo que traremos hoje fala sobre uma história que se desenrola na nação de Israel. O livro do Apocalipse menciona 2 testemunhas, 2 pessoas que desempenharão um papel importante e fundamental, e esses homens terão poder sobre o fogo, o céu e a natureza em geral. No entanto, muito se fala sobre suas identidades. Para muitos, são Moisés e Elias. Outros afirmam que são anjos, e alguns se atrevem a mencionar Enoque como um dos testemunhas. No vídeo de hoje, estudaremos a evidência, analisaremos a passagem e tentaremos descobrir quem são esses 2 testemunhas e qual papel desempenham. Meus amigos, você está no canal Fatos da Bíblia. Estou muito feliz em poder mergulharmos hoje juntos nesta incrível história bíblica. Se não é inscrito, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para nos apoiar. Se já o fez, muitíssimo obrigado. Seguiremos agora adiante. Em Apocalipse 11:3, lemos: "E darei autoridade às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco." Estas testemunhas são simbolizadas por 2 oliveiras e 2 candeeiros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém tentar prejudicá-las, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Se alguém tentar lhes causar mal, será morto da mesma maneira. Elas têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o período de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quantas desejarem. Este trecho nos apresenta 2 das figuras mais intrigantes do Apocalipse, as 2 testemunhas. O caráter de seu ministério é profético, pois são encarregadas de pregar e exortar ao arrependimento. Uma das coisas mais notáveis sobre essas 2 figuras é a metáfora usada por João ao dizer que são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Esta é uma referência direta às oliveiras e lâmpadas mencionadas pelo profeta Zacarias. Naquele contexto do Antigo Testamento, são mencionadas lâmpadas de óleo que são alimentadas diretamente pelas oliveiras, como se houvesse um fluxo contínuo de óleo para essas lâmpadas. Isso nos revela que as testemunhas possuem um poder singular e contínuo do Espírito Santo, estando conectadas diretamente à fonte. É esse poder que permite às 2 testemunhas consumirem seus inimigos com fogo, semelhante ao que Elias fez no livro de 2 Reis. Outro aspecto interessante dessa primeira menção das testemunhas no livro do Apocalipse é que elas têm a capacidade de fechar o céu, transformar água em sangue e afligir a terra com várias pragas. Esses tipos de milagres não são novos na Bíblia. Além de Moisés, durante o êxodo do Egito, Tiago relata que Elias também possuía esse poder extraordinário. No entanto, apesar de todo esse poder, as 2 testemunhas serão mortas ao concluir seu testemunho. A besta que emerge do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam enterrados. Os habitantes da terra se regozijarão, celebrarão e trocarão presentes, porque esses 2 profetas haviam atormentado aqueles que vivem na terra.
As duas testemunhas são derrotadas pela besta que emerge do abismo, a mesma que foi introduzida em Apocalipse 9:11, quando a quinta trombeta soou. Se você deseja saber mais sobre as 7 trombetas do Apocalipse, confira o vídeo que fizemos sobre isso, na descrição o link que deixaremos. Retornando às testemunhas, o curioso é que mesmo após suas mortes, sua missão não é interrompida. Elas completam seu ministério plenamente e são atacadas somente depois de cumprirem seu testemunho. Muitos interpretam isso como uma mensagem divina para nossas vidas. Assim como as testemunhas, não podemos ser removidos desta terra até que nosso testemunho esteja completo. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Somos testemunhas de Deus e Ele nos protegerá até que nosso testemunho esteja concluído. Após suas mortes, seus corpos ficarão expostos na cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, situando-nos geograficamente pela primeira vez. Neste enredo que se desenrola na terra de Israel, um detalhe fascinante sobre a morte das duas testemunhas é o que Apocalipse 11:9 descreve. Os povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio. Isso, sendo testemunhado globalmente, é considerado por muitos como uma profecia dos meios de comunicação modernos. Atualmente podemos acompanhar eventos em Jerusalém em tempo real, através da televisão, internet, streaming, YouTube e outras plataformas. Há 2000 anos, isso seria quase inimaginável. Hoje, o cenário é radicalmente diferente. Vivemos na era da informação, onde a comunicação em tempo real se tornou a norma. E Jerusalém, uma cidade de importância histórica e religiosa, está ao alcance de um clique. Graças aos avanços tecnológicos, podemos assistir a eventos ao vivo pela televisão, explorar as ruas da cidade por meio de câmeras ao vivo na internet, acompanhar transmissões de serviços religiosos em streaming e assistir a vídeos no YouTube que documentam a vida cotidiana, conflitos, celebrações e descobertas arqueológicas. Essa transformação tecnológica é o resultado de séculos de progresso na ciência e na engenharia. A invenção do telégrafo no século XIX foi um marco inicial, permitindo a comunicação quase instantânea por longas distâncias. Com o advento do rádio e da televisão no século XX, a informação visual e auditiva pôde ser transmitida em tempo real para um público global. A revolução digital, impulsionada pela internet, amplificou esse fenômeno exponencialmente, possibilitando o acesso a informações de qualquer lugar do mundo de forma imediata e interativa. Hoje, plataformas como YouTube, Facebook, Instagram e outras redes sociais permitem que qualquer pessoa com um smartphone se torne uma transmissora de informações, compartilhando vídeos e fotos de eventos quase instantaneamente. Serviços de streaming como Netflix, Hulu e Amazon Prime oferecem documentários detalhados sobre a história e a cultura de Jerusalém, enquanto sites de notícias fornecem atualizações constantes sobre os acontecimentos mais recentes. É fascinante pensar se a Bíblia menciona tecnologias modernas como as que temos hoje. Compartilhe aqui abaixo nos comentários com a gente qual a sua opinião. Também é intrigante notar que os 2 profetas, com sua mensagem de arrependimento, causaram aflição aos habitantes da terra. Parece que a verdade que proclamavam era um fardo para muitos que preferiam a falsidade. No entanto, Apocalipse 11 nos reserva um momento surpreendente. Outro aspecto emocionante desta narrativa é que após 3 dias e meio, os 2 profetas, o sopro da vida enviado por Deus entrou neles, e eles se levantaram em seus pés, causando grande temor naqueles que os viram. Uma voz poderosa do céu ordenou: "Subam para cá", e eles ascenderam ao céu em uma nuvem, diante dos olhos de seus adversários. Que cena extraordinária!
Eles foram ressuscitados diante do mundo, enquanto seus oponentes ficaram perplexos e amedrontados. A terra não era digna desses profetas. Então Deus os chamou de volta para sua morada, elevando-os ao céu em uma nuvem. Muito bem, já revisamos a história dos dois testemunhas. Chegamos a um ponto crucial neste vídeo, que é revelar a identidade dos mesmos. E aqui preciso fazer uma importante ressalva. Como em tudo o que estudamos sobre o Apocalipse, existem várias opiniões sobre quem são esses testemunhas. Muitos intérpretes os veem como símbolos, como metáforas, e não como pessoas literais. Para esses eruditos, os dois testemunhas seriam apenas uma metáfora da igreja no período da tribulação, sendo símbolos da lei, dos profetas, da palavra. No entanto, vale a pergunta: como podem ser dados tantos detalhes específicos sobre o ministério dos dois testemunhas se são símbolos e não pessoas? O relato de Apocalipse 11 está cheio de questões muito pontuais, o que faz acreditar que essa história acontece em um tempo e espaço determinados com pessoas reais. Dentro dessa interpretação de que são pessoas reais, há quem acredite que esses testemunhas sejam simplesmente os crentes ministrando no Espírito com poder durante a grande tribulação, algo como aconteceu com João Batista, com Estevão ou com os primeiros apóstolos. Entretanto, se você procurar em qualquer lugar, geralmente identificam os dois testemunhas com homens do passado, indivíduos que foram usados por Deus e que deixaram sua marca no mundo. Os candidatos principais são três: Elias, Moisés e Enoque. Vamos ver isso em detalhe. Muitos acreditam que Enoque é um dos testemunhas pelas seguintes razões. Primeiro lugar, ele foi levado ao céu por Deus, uma cena similar à que os testemunhas experimentam após sua morte em Apocalipse 11. Enoque é uma das poucas pessoas em toda a Bíblia que não morreu. Muitos outros pensam que Elias é um dos testemunhas devido ao fato de seu ministério se parecer muito com o dos testemunhas. O apóstolo Tiago diz em sua carta que Elias tinha o poder de deter a chuva ao orar, e não podemos esquecer que seus inimigos foram destruídos pelo fogo. Assim como Enoque, este profeta também não conheceu a morte e foi levado ao céu. Além disso, Malaquias, um dos profetas menores, afirma que Elias ou seu espírito retornará antes do fim dos tempos, o que parece ser uma razão suficiente para acreditar que um dos testemunhas, caso seja uma pessoa do passado, seja Elias. Nosso terceiro candidato é Moisés. Uma das causas para acreditar que Moisés é um dos testemunhas é o poder que Deus lhe deu sobre a natureza. As façanhas realizadas no Egito, incluindo a transformação da água em sangue e as pragas de gafanhotos e moscas, são muito semelhantes às que Apocalipse relata sobre os dois testemunhas. Agora, ao contrário de Elias e Enoque, Moisés morreu. Mas parece que Deus tinha um propósito especial para seu corpo, que Satanás queria impedir. Em Judas 9, vemos Satanás e Miguel disputando o corpo de Moisés. Fizemos um vídeo a respeito disso também. Os inimigos de Moisés, assim como os de Elias, foram destruídos pelo fogo. Como podem ver, há razões suficientes para acreditar que qualquer um deles poderia fazer parte do grupo dos dois testemunhas. No entanto, há algo importante que quero mencionar. É apaixonante estudar esses temas, eu sei. Descobrir suas identidades e ver as possíveis razões de por que seriam Moisés, Elias ou quem quer que sejam é muito interessante. Mas quem são? Pensemos um segundo. Se fosse tão importante saber quem são esses dois testemunhas, não nos teria sido revelado já em Apocalipse seus nomes. O mais urgente não é o que está escondido, mas o que está exposto com clareza. E sem nenhuma dúvida, virá um tempo em que as pessoas não quererão mais ouvir a verdade e perseguirão os seguidores do Cordeiro, assim como acontece com os testemunhas. Por isso, estar firmes, enraizados em Deus e confiando nele é mais que necessário para poder atravessar esses momentos.
A Bíblia é um livro repleto de mistérios. Desde Gênesis até Apocalipse, encontramos passagens que nos intrigam e desafiam nosso entendimento. No entanto, é fundamental lembrar que a essência da fé não reside em entender todos os mistérios, mas em confiar na soberania e no plano divino de Deus. Deuteronômio 29:29 nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As revelações apocalípticas, como as encontradas no livro de Apocalipse, são frequentemente vistas com temor e confusão. Muitos se concentram nos detalhes dos eventos futuros, tentando decifrar datas e circunstâncias específicas. No entanto, devemos nos perguntar: por que Deus escolheu nos revelar esses eventos? Qual é o propósito dessas revelações? Um dos principais motivos pelos quais Deus nos revela os eventos do livro do Apocalipse é para nos chamar à vigilância e preparação. Jesus, em Mateus 24:42 ao 44, exorta seus discípulos a estarem preparados, pois o Filho do Homem virá em uma hora inesperada. As revelações apocalípticas servem como um alerta constante para não nos acomodarmos, mas estarmos espiritualmente prontos e vigilantes. As profecias apocalípticas também têm o propósito de fortalecer nossa fé e esperança. Em momentos de tribulação e incerteza, saber que Deus tem um plano soberano pode trazer grande conforto. Apocalipse 21:4 nos promete que Deus enxugará toda lágrima e que não haverá mais morte, luto, choro ou dor. Essas promessas nos dão esperança e nos ajudam a perseverar, mesmo em tempos difíceis. Compreender as revelações de Deus deve nos impulsionar a cumprir a grande comissão. Saber que o tempo é limitado e que o retorno de Cristo é iminente deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com urgência. Em 2 Pedro 3:9 nos lembra que Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nosso papel é ser instrumentos de Deus, proclamando sua verdade ao mundo, e também nos chamam à santidade e consagração. Em 1 João 3, do 2 ao 3, nos diz que, ao esperar pelo retorno de Cristo, devemos nos purificar, assim como Ele é puro. Essas profecias nos lembram da importância de viver uma vida reta, dedicada a Deus, afastando-nos do pecado e buscando a santidade. Em última análise, as revelações apocalípticas apontam para o propósito final de Deus, a redenção completa e a restauração de todas as coisas. Elas nos lembram que a história está caminhando para um clímax divino, onde Deus fará novas todas as coisas e reinará com justiça e paz. Nossa resposta deve ser viver com expectativa, esperança e um comprometimento renovado com a vontade de Deus. Sim, a Bíblia nos ensina que devemos estar sempre vigilantes e preparados para a vinda de Cristo. Como em Mateus 24:42, Jesus diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa expectativa não deve ser de medo, mas de preparação e prontidão espiritual. Viver com expectativa significa estar atento aos sinais dos tempos, mas também manter nosso foco na promessa do retorno de Cristo. Isso nos convida a uma vida de oração constante, estudo das Escrituras e comunhão com outros crentes. A expectativa nos mantém alinhados com os propósitos de Deus e nos ajuda a viver de maneira intencional, sabendo que cada momento é precioso e cheio de esperança. Em Romanos 15:13, Paulo escreve: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é uma âncora para a alma em tempos de tempestade. Ela nos dá uma perspectiva eterna que transcende as circunstâncias presentes. Mesmo diante das tribulações e eventos apocalípticos, sabemos que Deus tem um plano soberano
e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A esperança nos permite olhar para o futuro com confiança, sabendo que nosso destino final está nas mãos de Deus. Ela nos fortalece e nos encoraja a perseverar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Precisamos estar com o comprometimento renovado com a vontade de Deus. Em Romanos 12:2, somos exortados: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo nos chama a uma transformação contínua, a uma vida de santificação e consagração ao Senhor. Um comprometimento renovado com a vontade de Deus significa buscar sua direção em todas as áreas de nossa vida. É colocar Deus no centro de nossas decisões, valores e ações. Significa também servir aos outros, refletindo o amor e a graça que recebemos de Cristo. Este compromisso renovado nos ajuda a viver de maneira que honra a Deus e testemunha sua bondade ao mundo. Agora, como podemos aplicar essas verdades em nossa vida diária? Primeiro, viva com expectativa. Dedique tempo diário à oração e ao estudo da Bíblia. Envolva-se em uma comunidade de fé que possa apoiar e encorajar sua caminhada espiritual. Fique atento aos sinais dos tempos, mas mantenha seu foco na promessa do retorno de Cristo. Segundo, mantenha a esperança. Cultive uma atitude de gratidão e confiança em Deus. Lembre-se das promessas bíblicas e medite nelas. Quando enfrentar dificuldades, recorra à oração e peça ao Espírito Santo que renove sua esperança e renove sempre seu cumprimento. Avalie suas prioridades e veja se elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Busque oportunidades para servir aos outros e testemunhar o amor de Cristo. Permita que a palavra de Deus transforme sua mente e ações. Então, por que é importante entendermos essa mensagem do vídeo de hoje sobre os 2 testemunhas do Apocalipse? Aqui estão alguns pontos cruciais. A passagem das 2 testemunhas nos lembra da importância de estarmos espiritualmente preparados. Vivemos tempos de incerteza e turbulência, e a mensagem de arrependimento e fé que essas testemunhas trazem é tão relevante hoje quanto era no primeiro século. Precisamos estar atentos à nossa própria caminhada espiritual e buscar uma vida de integridade e fé, tal como essas testemunhas exemplificam. As 2 testemunhas são um exemplo de como devemos ser testemunhas de Cristo no mundo. Apesar das adversidades e perseguições, elas permanecem firmes em sua missão. Em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã, somos chamados a ser luz e sal, compartilhando a verdade do Evangelho com coragem e convicção. Essas testemunhas têm poder para realizar milagres e juízos, como transformar água em sangue e trazer pragas. Isso nos lembra que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Ao estudarmos e proclamarmos as Escrituras, estamos participando de uma obra maior que transcende o tempo e as circunstâncias. A história das 2 testemunhas também é uma mensagem de esperança. Apesar de serem perseguidas e mortas, elas são ressuscitadas por Deus e levadas ao céu. Isso nos lembra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus tem a última palavra. Ele é soberano e fiel, e Ele sempre cumprirá suas promessas. Por fim, essa passagem é um chamado à vigilância. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e preparados para o retorno de Cristo. As 2 testemunhas são um sinal claro de que estamos nos aproximando do fim dos tempos, e isso deve nos motivar a viver de maneira que agrada a Deus, sempre prontos para a sua vinda. Em conclusão, a passagem dos 2 testemunhas no Apocalipse é rica em significado e relevância para os nossos dias. Ela nos chama a uma vida de fé, testemunho, poder espiritual, esperança e vigilância.
Ao meditarmos nessas verdades, somos fortalecidos em nossa caminhada cristã e encorajados a perseverar, sabendo que Deus está no controle de tudo e que, no fim, a vitória é sua. A importância de aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador é um tema central na fé cristã, especialmente à luz da crença na proximidade de sua segunda vinda. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, experimentamos uma transformação profunda. Segundo 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa renovação não é apenas espiritual, mas também moral e ética, refletindo-se em nossas ações e atitudes diárias. A proximidade da volta de Jesus nos motiva a viver de maneira mais piedosa e altruísta, buscando amar e servir aos outros como ele nos ensinou. A iminência do retorno de Jesus também nos chama a uma missão urgente de evangelização. Em Marcos, Jesus comissiona seus seguidores: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Saber que o tempo é curto nos motiva a compartilhar a mensagem do amor e da salvação de Cristo com o maior número de pessoas possível. Essa missão é um ato de amor e obediência, refletindo o desejo de Deus de que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Se ao assistir esse vídeo, você experimentou a presença de Deus e gostaria de aceitar Jesus ou renovar sua aliança, digite aqui nos comentários: "Eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e Salvador da minha vida." Sem mais delongas, me despeço agora. Até o próximo vídeo.